Olá, pessoal! Nós iremos começar a trabalhar com a avaliação de aprendizagem em processo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Girleide. Nós iremos trabalhar com a AP de Matemática, com conteúdo do primeiro bimestre de 2020 e a série é o terceiro ano do ensino médio. Iremos trabalhar algumas questões, umas individualmente e outras em bloco. Vamos falar então da primeira questão. Observe as retas do plano cartesiano a seguir. Se M1, M2, M3 e M4 são os coeficientes angulares das retas R, S, T e V, respectivamente, é possível afirmar que... Bom, antes da gente fazer a leitura das alternativas, vamos observar a imagem aqui ao lado. A reta R, que é essa reta verde, ela é perpendicular ao eixo X. Como que eu sei que ela é perpendicular? Bom, aqui é só observar que o cruzamento da reta R com o eixo X formou um ângulo de 90 graus. E a esse ângulo de 90 graus foi dado o nome alfa. Um outro símbolo que identifica isso é esse símbolo aqui abaixo. R é perpendicular a X. Bom, aí tem a outra reta, seguindo aqui o texto, reta S. A reta S, que é essa que está em rosa, ela é paralela ao eixo X. É só a gente observar, reta S, eixo X. São paralelas. Qual outro símbolo que pode informar isso? Esse símbolo aqui, ó. Como que a gente faz a leitura? S paralelo a X. A próxima, reta T. A reta T é essa aqui que está em azul. A reta T, ela faz um ângulo com o eixo X. Este ângulo, ele é inferior a 90 graus. Como que eu sei desse fato? É só fazer a comparação. Se este ângulo que está aqui, que é o ângulo alfa, ele tem 90 graus, este outro que está aqui, ele é menor que o alfa. Por ser menor que o alfa, então ele é inferior a 90 graus. Todas as vezes que o ângulo é menor que 90 graus, ele recebe o nome de ângulo agudo. A última reta é a reta V. Essa reta V, que é essa que está em vermelho, ela também cruza o eixo X. Só que ao cruzar o eixo X, ela forma um ângulo maior que 90 graus. Como que eu sei desse fato? Por comparação. É só comparar este ângulo com o ângulo de 90. Então, neste caso, como é um ângulo maior que 90 graus, a gente fala que ele é um ângulo obtuso. Bom, agora a gente precisa entender o que é o coeficiente angular. Para a gente compreender o que é coeficiente angular, vamos ao... No próximo slide, nós temos aqui acima a definição. Coeficiente angular ou declividade de uma reta R é um número real m definido por... Bom, então o coeficiente angular vai ser sempre um número real. A letra que a gente costuma usar para coeficiente angular é a letra m. Aqui abaixo tá assim, m é igual a tangente de alfa. Então, todas as vezes que eu quiser o coeficiente angular, eu vou procurar a tangente. De quem? Do alfa. Quem seria esse alfa? O ângulo que nós estamos trabalhando com ele. Então, se eu estiver trabalhando com um ângulo de 45 graus, eu vou procurar a tangente de 45. O resultado da tangente será o valor do m. E o valor do m quem é? É o coeficiente angular. Bom, aqui nós temos 4 exemplos que vai ajudar a responder a questão 1. O primeiro exemplo fala assim. Nós temos a reta R, que forma um ângulo alfa com o eixo X. Esse ângulo alfa, ele é agudo. É só eu observar que ele é inferior a 90 graus. O ângulo é inferior a 90 graus. Então, a tangente de alfa vai ser maior que zero. Então, todas as vezes que eu tiver um ângulo inferior a 90 graus, eu vou ter uma tangente maior que zero. Neste caso,
todo número maior que zero é positivo. Então, quando o ângulo for agudo, o resultado do coeficiente angular é positivo. E a reta vai aparecer como? Geometricamente, ela vai estar inclinada para a direita. No próximo desenho, aqui ao lado, nós temos também a reta R. Só que essa reta R, ela faz um ângulo com o eixo X, e este ângulo com o eixo X, que também foi chamado de alfa, ele é obtuso. Como que eu sei que ele é obtuso? Ele é maior que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, eu tenho uma tangente menor que zero. Todas as vezes que a tangente for menor que zero, o meu coeficiente angular vai ser negativo. E o desenho, ou seja, a representação geométrica, será como? Será uma reta, um segmento de reta ou uma semi-reta inclinada para o lado esquerdo. Bom, agora temos mais dois exemplos. Esses dois exemplos aqui, também a reta recebeu o nome de R. Só que essa reta, ela está paralela ao eixo X. Neste caso, se a reta é paralela ao eixo X, nós temos um ângulo alfa que vale zero. Quando o ângulo alfa vale zero, se eu for procurar a tangente de zero, será quem? Será o próprio zero. Então, neste caso, o coeficiente angular, que é representado pela letra M, vai valer zero. Então, todas as vezes que eu tenho uma reta paralela ao eixo X, seja ela passando aqui no primeiro e segundo quadrante, ou se ela estivesse nessa parte inferior, passando no terceiro e quarto quadrante, ela teria a tangente valendo zero. Então, o coeficiente angular seria zero. Bom, agora o próximo desenho aqui. Nesse próximo desenho, a reta R, ela é perpendicular ao eixo X. Como que eu sei? É só observar o ângulo de 90 graus. Então, quando a reta R cruza o eixo X, ela cruza formando um ângulo de 90. Esse ângulo de 90 graus ele pode ser chamado de ângulo reto. Neste caso, se eu for buscar tangente de 90 graus, ela não vai existir. Nem a de 90, nem a de 270. Então, para este caso, não tem definição, não há solução. Então, não há coeficiente angular. Então, aqui, resumidamente, nós temos assim. Se a reta está inclinada para o lado direito, o ângulo é agudo. O coeficiente angular vai ser positivo. Se a reta estiver inclinada para o lado esquerdo, o ângulo é obtuso. O coeficiente angular vai ser negativo. Se a reta não tiver inclinação nenhuma e ela estiver paralela ao eixo X, o coeficiente angular vai ser zero. Se a reta for perpendicular ao eixo X, ou seja, se ela está formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, então ela não tem solução. Então, são esses 4 casos que a gente precisa entender, compreender para poder responder as questões e buscar alternativa para a questão. Bom, agora é a hora de associarmos, então, a reta ao coeficiente angular. Então, pelo que diz o texto, a reta R, o coeficiente angular dela deverá ser chamado de M1, como já está aqui na imagem. R, coeficiente M1. A reta S, o coeficiente dela deve ser chamado de M2. Então, aqui S, M2. A reta T, o coeficiente dela deve ser chamado de M3. Tá aqui abaixo. A reta V, coeficiente M4, que está aqui próximo. Bom, neste caso,
Associando a reta ao seu coeficiente, vamos começar a fazer a leitura das alternativas. Como é que essa questão vocês terão que entregar no dia 11, não esqueçam disso, dia 11/5, eu vou fazer a leitura da letra A com vocês, e daí as próximas vocês irão fazer a leitura sozinhos e procurar qual alternativa que seria correta. Bom, vamos lá, alternativa A. M1 é nulo? Bom, aí eu vou olhar aqui o coeficiente, lembrando que M é o coeficiente. O coeficiente dessa reta R seria nulo? Aí você vai buscar lá na definição. Observem que essa reta R, ela é perpendicular ao eixo X. Quando a reta é perpendicular, o que é que acontece? Será que tem coeficiente angular? Será que ele existe? Dizer que o coeficiente é nulo, será que é a mesma coisa de dizer que ele é zero? Né? Ou será que é a mesma coisa de dizer que ele não existe? Aí vocês terão que pensar. Bom, vamos à próxima aqui. M2 é negativo? Bom, M2 está aqui, ó. A reta S está associado o coeficiente dela à letra M. E 2, né? M2. Então, será que essa reta S, que é paralela ao eixo X, será que o coeficiente dela vai ser negativo? Bom, aí a gente tem que lembrar, tudo que é paralelo, né? Que valor seria essa tangente? Se eu tenho a reta S paralelo ao eixo X, eu vou ter uma tangente valendo quanto? E esse valor da tangente é o valor do coeficiente. Então, será que seria negativo? Aí vem o próximo. M3 é positivo? Bom, M3, onde está M3? Aqui embaixo. M3 está associado à reta T. Será que ele é positivo? Aí você vai lembrar, está inclinado para que lado? Está inclinado para a direita. Então, esse ângulo é o quê? Esse ângulo é agudo. Né? Será que quando o ângulo for agudo, o coeficiente vai ser positivo ou vai ser negativo? Aí você busca lá na definição para saber. E a última aqui, M4 não se define. Uma coisa que não se define seria a mesma coisa de não ter solução. Bom, quem é o M4? O M4 está associado à reta V. A reta V ela está inclinada para a esquerda. O ângulo dela ele é obtuso. Então, será que ele não se define? Bom, aí você vai pensar, vai ler as outras alternativas, buscar a correta, responder e passar para a próxima questão. E a próxima questão nós veremos no próximo vídeo.